Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, seja com todos aqueles que participam de nosso estudo e com todos aqueles que ainda participarão, não é verdade? Paz seja com todos. Irmãos, quero falar hoje sobre o anticristo. Começamos falando já no vídeo passado, quando nós falamos sobre a segunda lição de Daniel, e vamos falar hoje sobre ele ainda em continuidade. Claro que os vídeos são independentes, tanto aquele quanto esse. A pessoa pode assistir um ou outro, não é? Mas aqui pretendemos ir um pouquinho mais longe, pois temos bastante assunto daqui pela frente. A razão de ser do anticristo é muito simples. Não é nada complicado, como muitos às vezes querem fazer parecer. Tá? Qual é a razão, então? É que quem detém o domínio de um território deve ocupar esse território. Depois que a bomba atômica se tornou o ponto principal do poderio militar americano, as pessoas começaram a se perguntar: por que ainda precisamos de um exército? Ora, a resposta também é simples. A resposta é a seguinte: com o poder atômico, pode-se até conquistar um país, mas para mantê-lo em nosso poder, precisamos ocupar esse país que foi conquistado. Se ele não for ocupado, não estará logicamente em nosso poder. O mesmo se aplica à terra. O poder espiritual não é suficiente. Temos que contar também com a força humana. Satanás é um espírito e, como tal, ele possui grande poder. Ele parece estar sempre vencendo. Pelo menos é esta a impressão que as pessoas têm a respeito dele. Mas existe uma ameaça aos seus planos para o mundo. Esta ameaça está contida numa promessa e profecia relativas ao Filho de Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma promessa feita a Jesus. Você encontra isso no Salmo 2, não é? Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Uma promessa feita a Jesus Cristo deixa Satanás completamente instável. Ele sabe que a palavra de Deus sempre se cumprirá, e essa promessa é feita a Jesus. Então, como é que ele pode ter um reino eterno ou um domínio eterno? Eu me refiro agora a Satanás. Não pode, por causa da promessa de Deus feita a seu próprio filho. Jamais Satanás poderia impedir o cumprimento do que Deus fala, do que Deus diz, do que Deus premeditou fazer. Deus é Deus e ponto final. É necessário que aqueles que creem em Deus saibam disso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode ter certeza disso, irmãos. Só há uma forma de Satanás enfrentar esta ameaça de ocupação física da Terra, ou seja, através de um elemento seu. Ele precisa ter alguém dele, um elemento humano, um ser que tenha corpo. Ele precisa, na verdade, de um homem. Veja, Satanás, todo cheio de poder, porque todo poderoso é só Deus mesmo, precisa de um homem. Um homem a quem ele possa dar as nações. E o livro de Apocalipse diz o seguinte a respeito desse homem. Veja, escute. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade.
Satanás precisa, amados, de um homem que possa reunir todas as nações do mundo contra o Senhor. Veja só como ele é atrevido. Sempre foi e continua sendo. O anticristo é a resposta de Satanás para Cristo. Enquanto Cristo estiver no céu, a mão direita de Deus, ele se acha relativamente seguro em sua posição como príncipe deste mundo. É claro que agora você entendeu que estou me referindo a Satanás. Esse ele é Satanás. E como nascem mais pessoas do que as que estão sendo salvas, pode-se dizer que Satanás está indo muito bem em sua guerra pela posse completa da terra. Na verdade, é até o grande engano do Islã hoje, que como nascem muito mais filhos no meio daqueles que são seguidores de Maomé, eles acreditam que através do nascimento dos filhos, eles irão dominar ou tomar posse de toda a terra. Eu digo ledo engano, porque a promessa não foi feita ao Islã, não foi feita a Ismael, foi feita ao Filho de Deus. Pede-me e dar-te-ei as nações por herança. É a nossa certeza, e por causa desta certeza, eu não me preocupo nada com o Islã. Os governos estão dando a eles o direito, né, de explodir aqui, explode em Londres, explode na Alemanha, homem-bomba para lá, homem-bomba para cá. Não me preocupo, porque tudo está debaixo do controle de Deus. Eles só irão até onde Deus permitir. Tem uma hora que Deus diz, basta. Não é verdade? Basta. Ismael sempre perseguiu Isaque, que continua até hoje. A promessa de Deus jamais cairá por terra, e você precisa ter certeza disso. Você pode crer nisso. A palavra de Deus não cairá por terra, ela está mais firmada do que os próprios céus. A palavra de Deus, Apocalipse 19 diz, e o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus, ou em outras versões, o verbo de Deus. Pode ter certeza que ela é segura, ela é segura. Mas os sinais da vinda de Cristo, a fim de estabelecer o seu reino mundial, certamente irão causar grande agitação entre os principados e potestades de Satanás. A terra já enfrentou muitas e muitas crises, mas nenhuma delas pode ser comparada com a guerra que irromperá entre duas grandes forças espirituais pelo domínio dela, de toda a terra. E agora vou mostrar para vocês a razão para afirmações tão espantosas como a seguinte. Veja bem, se você estiver com a sua Bíblia na mão, eu convido a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que assiste nosso vídeo, nosso estudo, veja Apocalipse, capítulo 12. Depois não feche não, deixa a sua Bíblia aberta ainda em Apocalipse, que nós vamos para o capítulo 13. No capítulo 12, dos versos 7 até o verso 9, está escrito assim. Leia comigo se você quiser, por favor. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás.
o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. Amém? Agora, Apocalipse capítulo 13, versos 1 e 2. Dá para me acompanhar? Acredito que sim. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia, ou de blasfêmias, está no plural na Bíblia. A besta que viste era semelhante a leopardo, com pés como de urso, veja, não é pés de urso, pés como de urso, e boca como boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aqui, amados, nós vemos uma referência clara à visão de Daniel acerca dos 4 impérios mundiais. Parece que há algumas confusões em nossa mente em relação a este homem. É o que eu tenho visto muitos irmãos que assistem bastante à internet e veem estudos variados, me perguntam, ou então mudam de opinião, às vezes deixam de seguir a palavra de Deus como ela está em sua íntegra para seguir a opinião de homens, né? E nós, homens, somos muito falhos. E às vezes costumamos dizer, mas eu sinto no meu coração. E esquecemos que a Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Então, eu não ligo muito para o que eu sinto no meu coração, porque o meu coração pode muito bem me levar ao engano. Então, repito, então, que há muitas confusões em nossas mentes com relação ao anticristo. Mas quase todas as confusões estão ligadas a um fato. O anticristo é um homem, mas também é Satanás. Quer que eu repita? Eu repito. O anticristo é um homem, mas também é Satanás. E não esqueça disso. O mais certo seria dizer que o homem se torna Satanás. Isso acontece quando Satanás, por meio da morte e ressurreição, põe entre aspas, se apossa do corpo deste homem. Ok? Ele sempre usará de engano. A Bíblia diz isso. Entretanto, os dois continuam sendo dois, preste atenção nisso que eu vou dizer agora, dois indivíduos distintos. E este é o mistério. Este é o mistério. Daniel vê apenas o homem, mas em Apocalipse, o anticristo é um dos elementos da trindade satânica. Você já, com certeza, estudou sobre isso, não é? Qual é a trindade satânica? O dragão, a besta e o falso profeta. O dragão e a besta são dois indivíduos. E, no entanto, parecem quase, eu disse quase, iguais. Só há uma diferença entre eles. O dragão tem coroas em suas cabeças e a besta tem coroas em seus chifres. Em seus chifres. Já que você está em Apocalipse 13, passe umas paginazinhas e chega até Apocalipse 16, por favor.
Em Apocalipse 16, nos versículos 13 e 14, está escrito assim. Me acompanhem, por gentileza. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Leu até aí? Eu gosto sempre de ler a palavra de Deus com você. Gosto que você confira comigo, porque a palavra de Deus sempre poderá falar ao seu coração, ao seu interior. E a única coisa que eu consigo alcançar é aos teus ouvidos. Mas a palavra de Deus não. Ela vai mais profundo. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. E vai comunicar a você a palavra de Deus, o poder de Deus, o que Deus realmente está querendo falar. Agora, você prestou atenção no que leu em Apocalipse 16, versos 3 e 4? Este, amados, é o objetivo final desta profecia. A grande batalha do Armagedon, quando o poderio do anticristo será aniquilado e Satanás será lançado no abismo por um período de 1000 anos. Este acontecimento, embora negado por muitos, né, que nós chamamos de milênio, porque um período de 1000 anos é um milênio. Esse acontecimento é o acontecimento que marca o fim das visões de Daniel, pois é aí que os reinos deste mundo se tornam o reino de Cristo e dos santos. É exatamente aí. O livro de Apocalipse já focaliza os santos. O fim do anticristo e de suas nações não significa o fim dos santos, de maneira alguma. E então, o Apocalipse continua com a narração. E com essa narração vai penetrando mais no futuro. O Apocalipse é o futuro, fala do futuro da igreja. O fim de Apocalipse ocorre 1000 anos depois do fim de Daniel, ok? Você abra, por favor, eu espero um pouquinho, a sua Bíblia em 2 aos Tessalonicenses 2, de 8 a 12. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 8 até o 12. Vamos ler juntos. Eu espero você chegar lá. Pronto, podemos ler? Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Está vendo, irmãos?
É a palavra de Deus falando. É a palavra de Deus que diz que esses sinais de Satanás, esses prodígios de mentira, com grande engano de injustiça, são enviados aos que perecem, não aos que são salvos, não aos que têm o nome escrito no livro da vida, mas aos que perecem, aos que rejeitam Jesus, aos que rejeitam a palavra de Deus, aos que torcem o ensino verídico, real, da poderosa palavra de Deus. O livro de Apocalipse fala acerca do anticristo e dos santos da tribulação. Paulo fala do anticristo e da igreja de antes do arrebatamento. O anticristo só será revelado como sendo Satanás após o arrebatamento. Mas antes dele, ele virá como homem e enganará o mundo. Pode até ser que ele já esteja aí. E provavelmente está, mas está como homem. Ele só se revela como Satanás depois que a igreja for tirada, ou depois daquilo que o detém seja tirado. E eu creio pessoalmente e de todo o meu coração que é a igreja. O Espírito de Deus detém que ele apareça, impede que ele apareça através da igreja, porque o Espírito de Deus opera através da igreja. Muitas pessoas, irmãos, serão enganadas, a maioria, né? Na verdade, ele virá como homem e enganará o mundo. E muitas pessoas de nossas igrejas, eu me refiro agora de nossas igrejas, possuem a verdade, mas não têm o amor da verdade e, portanto, serão facilmente iludidas. Eu disse facilmente iludidas, porque não têm o amor da verdade. O engano será a característica principal da ascensão do anticristo. Quando os discípulos perguntaram ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: que sinal haverá da tua vinda? A primeira coisa que Jesus disse foi: vede que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Paulo, o apóstolo amado, disse que sua vinda seria com muita mentira e injustiça. O Apocalipse fala de Satanás que seduziu o mundo todo. Só existe um modo de não se ser enganado. É conhecer e não apenas conhecer, mas também amar a verdade. Quem já sabe o que deve esperar não será enganado. Me ouviu? Você já sabe o que deve esperar? Se você souber, você não será enganado. Paulo disse, né, que a sua vinda seria com muita mentira e engano, injustiça. Então, irmãos, nós precisamos saber o que devemos esperar. O termo anticristo só é encontrado em 1ª e 2ª João. Ali ele designa qualquer pessoa que nega a Cristo. Como o nome dele não é revelado, cada escritor bíblico dá-lhe a sua própria designação. Por exemplo, em Daniel, capítulo 7, verso 8, e capítulo 8, verso 9, ele é chamado de o chifre pequeno. Em Daniel 11, 21, ele já é chamado como o homem vil.
Em Isaías 10, verso 5, ele é designado de o assírio. Em Abacuque 1:6, ele é chamado de o caldeu. Em Ezequiel 38, ele é conhecido como Gog e Magog. Em 2 aos Tessalonicenses 2:3, ele é chamado de o homem da iniquidade. E em Apocalipse 13, verso 1, ele é chamado de a besta que emerge do mar. Esse homem, amados, representa Satanás de modo total, desde a época de sua ascensão. Todos os feitos terrenos giram em torno dele. Temos que prestar atenção nisso. E ele irá crescendo em poderio e arrogância até a volta de Cristo. A destruição dele é o ponto culminante das profecias de Daniel. Acredito que você saiba disso, né? Porque Daniel é um livro muito bom de ler, muito gostoso, e acredito que muitos leem e leem várias vezes, não é verdade? Nele se cumprem duas fortes ambições de Satanás. Primeira ambição, ser príncipe deste mundo, ser o príncipe deste mundo. E a segunda, ser o Deus deste mundo. Quer governar e ser adorado, como muitos homens também desejam hoje, né? Então a gente sabe quem está por trás desses homens que querem isso. Daniel faz duas declarações acerca das condições do mundo na ocasião do aparecimento do anticristo. E isso você pode ver o que Daniel fala no capítulo 8, nos versos 23 e 24. E eu convido você a ler comigo, ok? Veja bem como está escrito. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e entendido de intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força, não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Quando os prevaricadores acabarem, Jesus, o nosso bendito Redentor, se referiu a esta ocasião como a colheita. Dá uma olhadinha em Mateus 13:30. Mateus 13:30. A colheita, amados, é o ponto final de um período de cultivo da terra. O juízo final será uma colheita. Deus julgará apenas o trabalho terminado. Ele permitirá que o mal atinja o ponto de colheita. Por isso que você hoje fica surpreso, todos nós ficamos e perguntamos muitas vezes, ou até em conversas entre nós falamos, olha, puxa, até onde vai? Jesus tem que voltar agora, porque não sabemos se vamos aguentar mais, a maldade está espalhada, a violência está imensa. Olha, capaz Jesus vir amanhã, Jesus vem em setembro, outros Jesus vem em outubro, olha, Jesus vem o ano que vem, em 2018, se cumpre mais uma geração e tudo, e ficamos, não dá mais para ser pior. É a conversa que a gente ouve entre os cristãos. Só que Deus vai permitir que o mal atinja o ponto máximo, ou seja, o ponto de colheita. E olha, você pode saber que uma tribulação
como nunca houve, virá ao cabo de um período de maldade como nunca existiu antes. Mas tudo, irmãos, segue uma ordem certa, determinada por Deus. O que Deus determinou se cumprirá. O que ele escreveu vai se cumprir com toda a certeza. Não se espante com nada. Não fique apavorado com nada. Eu repito o que já disse nesse vídeo hoje. Deus está no controle. Nada foge ao seu controle absoluto. Nada, nada, nada. Nem Satanás dá um passo sem que esteja debaixo do controle de Deus. E a referência que Daniel faz aos prevaricadores não é dirigida às condições morais do mundo, não, que realmente poderão estar péssimas. E estão péssimas, não é verdade? Mas ele se dirige à difusão do mau governo, autoridades que estão tentando escravizar o mundo e que usam de violência, mentiras, confisco de propriedades e tribunais corruptos que estarão atingindo o limite máximo do seu potencial. E isto faz com que nós estejamos, como quem diz, de orelha em pé nos dias de hoje, porque nós estamos vendo governos desse tipo, não é? Após esse vídeo, eu farei um outro vídeo mostrando para vocês como a nova ordem mundial deseja que aconteça, ou como ela está controlando na escuridão, por trás das cortinas, os acontecimentos mundanos. E falarei sobre o anticristo, sobre um outro aspecto, para que você possa conhecer também o que que os governos desejam. E você vai perceber que quem está lá sentado como presidente, como primeiro-ministro, não são eles que estão governando nada, não. São verdadeiras marionetes que são controladas por poderosos que não aparecem, que nunca foram eleitos e nunca concorreram a nada, mas são aqueles que realmente mandam no mundo e controlam os governos mundiais. Na passagem que nós lemos, de Daniel 8, 23 e 24, também fala que causará estupendas destruições. Está aqui, estupendas destruições. Esse trecho poderia ser traduzido também do seguinte modo, veja só, do seguinte modo: ele destruirá coisas maravilhosas. É uma outra tradução que o texto aceita. As nações já têm a capacidade de destruir toda a terra e estão tentando chegar a outros planetas. Destruí-los, portanto, implicará em destruir coisas maravilhosas. Que coisas mais maravilhosas que essas nós poderíamos esperar? Que coisas maravilhosas, mais do que a que nós temos visto no dia a dia? O que devemos esperar? É uma pergunta bastante difícil de responder, não é? Mas Daniel já deixou dito isto, não é? Que a sabedoria, o conhecimento se multiplicaria muito no fim dos dias. O profeta Abacuque, sobre o qual também farei um vídeo, ele também tem algo a dizer sobre as condições do mundo na ocasião do aparecimento do anticristo. Sim, ele fala e fala bem, tá? Ele é tão importante que sua destruição é considerada como sinônimo do estabelecimento do reino.
E você sabe que eu estou falando do anticristo. Daniel tem 4 visões paralelas. E elas não começam todas com o mesmo evento. Você pode, faça um estudo sobre Daniel, principalmente a partir do capítulo 6. Eu digo principalmente que os 6 primeiros, embora sejam proféticos também, são mais históricos do que proféticos. Mas do 6º em diante é pura profecia, pura profecia. E você vai aprender muito e vai ser muito abençoado através desse ensino. Tá? Muito, 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 muito. Como eu estava dizendo, elas não começam todas com o mesmo evento, mas todas terminam com a destruição do anticristo ou o estabelecimento do reino, ou com ambos os fatos. Ok? O que poderíamos falar sobre as nações? Na primeira, os 10 dedos da estátua representam as nações dominadas pelo anticristo. A pedra cortada, sem o auxílio de mãos, destrói os dedos da estátua e depois se torna uma grande montanha que enche a terra, e isto é explicado nas seguintes palavras de Daniel, capítulo 2, 44. Daniel 2, 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Nesta passagem, irmãos, a destruição dos domínios do anticristo e o estabelecimento do reino de Deus são considerados englobadamente num único evento. O anticristo propriamente não aparece aqui, mas as visões são progressivas. Detalhes que são omitidos em uma são apresentados na visão seguinte. É preciso atentar para isso na hora de ler, para não ter uma interpretação equivocada. Na visão seguinte, Daniel capítulo 7, os símbolos são outros, mas o tema é o mesmo. O tema é o mesmo. Ele repassa rapidamente os 4 grandes impérios mundiais, mas sua maior parte diz respeito aos últimos dias desta era, quando surge o anticristo. A visão focaliza uma ocasião em que se assentará o tribunal para o anticristo, tá? Para tirar do anticristo o domínio e o consumir até o fim. Daniel 7, 26. E no verso 27 está escrito assim, olha, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Coisa linda isso, irmãos. Essa é uma coisa muito linda. Olha que coisa interessante. Esse mouse aqui, ó,
É meu. Se ele é meu, eu posso dá-lo a quem eu quiser. E não há injustiça alguma em mim se eu escolher dar para alguém que outros nem conheceram, ou outros que ninguém goste. Não há injustiça. Alguns acharão, poxa, ele podia ter dado para mim, ele podia ter dado para fulano, para ciclano, mas por que ele deu para aquele lá? Assim também, o reino é do Filho de Deus. Ele recebe o reino, o poder e a majestade e a glória pelos séculos dos séculos. Mas se ele quis dar e quer dar para a igreja, será da igreja, e não há injustiça nenhuma nisso. Mas por que você está falando assim, irmão Aragão? Estou falando assim por causa do verso 27 de Daniel. E eu vou repetir, vou ler de novo. Se você quiser ler comigo, leia. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Você poderia dizer comigo, glória a Deus? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Foste tu que trabalhaste, foste tu que sofreste, foste tu que sangraste para conseguir tudo isso. E depois o Senhor dá o reino para nós, para a igreja, para o povo dos santos do Altíssimo. Oh, amados, é um futuro glorioso para nós, na verdade. Não vale a pena trocar por nada o andar com Cristo, o ter Cristo no coração, o viver uma vida cristã. Qualquer coisa que possamos sofrer aqui é bastante efêmera. Passa rápido. E um dia nós olharemos uns para os outros e diremos, valeu a pena, irmãos. Valeu a pena. Cada lágrima, cada dificuldade, cada tribulação, cada perseguição, valeu a pena. Porque nós receberemos dele um reino que jamais terá fim. Aqui também, continuando o nosso estudo, a destruição de um reino e o estabelecimento de outro são considerados como um só evento. Destrói o reino passageiro do anticristo e entrega o reino à igreja, estabelece o reino de Deus. Sendo isto verdade, a vinda do reino de Deus aguarda a vinda do anticristo. Você percebeu como Deus usa até a vinda do anticristo para deixar claro que vem logo após a vinda do reino de Deus? E para vir o anticristo, como anticristo, a igreja tem que sair. Dá para você sentir, dá para você enxergar a proximidade do arrebatamento da igreja? Será que dá? Desta forma, o anticristo ocupa uma posição de grande importância dentro das profecias. É ou não é verdade? E todos os profetas o enfocam sob esse prisma. Na terceira visão de Daniel, a profecia começa numa outra altura dos acontecimentos, mas termina no mesmo lugar. Agora, não aparece o reino, mas sim o evento que ocorre ao mesmo tempo. Ou seja, a destruição do anticristo.
também é feita uma referência à primeira visão, no ponto em que ela menciona o reino. A pedra foi cortada sem auxílio de mãos e tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Lemos o seguinte na terceira visão, mas, entre parênteses aí, só para você saber de quem estou falando, o anticristo será quebrado sem esforço de mãos humanas. Daniel 8, versículo 25. O verso inteiro diz o seguinte: por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Leia, confira, pesquise, estude. Peça ajuda do Espírito de Deus, que Ele é o nosso verdadeiro mestre. Ele não fala claramente, estou me referindo agora a Daniel, no estabelecimento do reino, mas dá a entender. Ele diz: levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Amados, quando Cristo vier para estabelecer o seu reino, ele será o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. É por ocasião de sua segunda vinda que ele vai defrontar-se com o anticristo na batalha do Armagedon, como você já ouviu muitas e muitas vezes. E em consequência da vitória ali obtida, Jesus estabelecerá o seu reino. Cristo estabelecerá o seu reino. E este fato, ele é apresentado na quarta visão de Daniel. Nessa também, o reino não é mencionado diretamente, mas há uma referência para que nós possamos ficar atentos. O cenário dela é o glorioso Monte Santo, onde o reino deverá ser estabelecido. Em Miqueias 4, verso 2, você lê o seguinte: porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Daniel 11, 45, deixa escrito para nós o seguinte: armará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. O estabelecimento do reino, portanto, dependerá do surgimento e reinado do anticristo. E esta é uma das razões por que o anticristo tem uma posição tão importante nas profecias dos últimos dias. Lembrei aqui de falar um pouquinho também sobre os judeus. O retorno dos judeus, eu vivo sempre dizendo para vocês que Israel é o relógio de Deus, é o maior sinal da volta de Cristo. E eu vou mencionar agora um pouquinho sobre eles, vou falar um pouquinho sobre eles, porque não posso deixar de falar nesse vídeo. O retorno dos judeus à sua terra é um prelúdio do reino eterno de Davi. Você já leu, eu tenho certeza disso, e eu vou ler agora, Ezequiel 37, versos 21 e 22.
grande profeta Ezequiel, na verdade, está escrito assim, Ezequiel 37, versos 21 e 22. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Esta situação, amados de Deus, é consequência de uma grande batalha. As nações se reuniram para guerrear contra Israel, sob a liderança de Gog, Satanás, e Magog, o anticristo, e são destruídas subitamente, de uma forma sobrenatural, totalmente sobrenatural. Ezequiel descreve os resultados da batalha da seguinte forma: Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício que eu oferecerei por vós. Sacrifício grande nos montes de Israel. E comereis carne e bebereis sangue. Do meu sacrifício que ofereci por vós, comereis a gordura até vos fartardeis, e bebereis o sangue até vos embriagardeis. Manifestarei a minha glória entre as nações gentias, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre eles tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor seu Deus quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Já não esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Onde é que eu li isso? Ah, sim, eu li isso em Ezequiel 39, versos 17 até o 29. Portanto, vemos, amados de Deus, que a redenção de Israel e a destruição do anticristo e seus exércitos também são eventos sinônimos. Agora, e o que falar sobre a igreja? Em Apocalipse também, a derrota do anticristo é o prelúdio do estabelecimento do reino. O prelúdio do estabelecimento do reino. João viu os santos ressuscitados reinando com Cristo. Os santos ressuscitados reinando com Cristo. Mas isso só aconteceu depois que Satanás foi acorrentado, o que
por sua vez, é resultado direto de uma derrota na chamada Batalha do Armagedon. As afirmações de Apocalipse são bem semelhantes às de Daniel e Ezequiel. A diferença está em que Daniel fala sobre o futuro das nações. Ezequiel fala sobre o futuro dos judeus. E Apocalipse fala sobre o futuro da igreja. Se você quiser, e eu convido a você a fazê-lo, me acompanhem agora na leitura de Apocalipse 19, versos 17, 18 e 19. Amém? Podemos começar? Então vamos ler. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Até aí, você leu comigo? Muito obrigado. Deus te abençoe. Esta cena do Apocalipse se dá logo depois da vinda de Cristo, no capítulo 19, verso 11, e antes do estabelecimento do reino, capítulo 20. Portanto, meus amados, estes três eventos, ou seja, a vinda de Cristo, a derrota do anticristo e o estabelecimento do reino, ocorrem em ocasiões tão próximas umas das outras que poderiam ser consideradas como uma só. Em seu sermão profético, Jesus responde à seguinte pergunta: que sinal haverá de tua vinda? Que sinal haverá da tua vinda? Existem dois sinais principais. O primeiro é a perseguição dos santos da tribulação, o que, de acordo com o Apocalipse, é obra do anticristo. Apocalipse 12, verso 13. E o segundo é a abominação da desolação colocada no lugar santo. Segundo Paulo e Daniel, isso é a presença do anticristo no templo. Hoje em dia, aqueles que não gostam de templo, mas até o anticristo vai precisar dele, viu? E também o próprio Deus, para que se cumpram as profecias. Porque se não houver templo nenhum, o anticristo não poderá se assentar nele, não é verdade? Veja bem, Daniel 9, 27. E também, segunda aos Tessalonicenses 2, 4. Primeiro leremos Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Agora veja, ou leia comigo, segundo aos Tessalonicenses 2,4, o qual se opõe e se levanta contra
tudo que se chama Deus, com letra maiúscula, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. O templo aí é chamado de santuário de Deus. Está vendo você que não gosta de templo? Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esses fatos, amados do Senhor, constituem um prelúdio à vinda de Cristo. Até mesmo o arrebatamento, que é a nossa reunião com Ele, segundo aos Tessalonicenses 2:1, depende da vinda de Cristo. Portanto, onde houver profecia, ali haverá menção ao anticristo. Ele tem relação com o futuro das nações, com o futuro dos judeus e com o futuro da igreja. E qual é o significado de anticristo? Qual? A palavra anticristo só aparece em 1ª e 2ª João. E nesses livros, ela significa qualquer pessoa que nega a Cristo. Mas João admite que haverá um indivíduo que surgirá nos últimos dias e que se oporá a Cristo e que, portanto, será anticristo. Assim, pegamos um termo do livro de João e o aplicamos a um homem que, nas profecias, amados, é chamado por outros nomes. Cada escritor bíblico tem um nome para ele. Mencionei há pouco, mas vou mencionar novamente. O pequeno chifre, o homem vil, o assírio, o caldeu, Gog e Magog, o homem da iniquidade, o filho da perdição, a besta, e etc. Algumas dessas designações são nomes próprios. Outras são símbolos, mas, por vezes, o símbolo acaba tornando-se o nome. O prefixo o prefixo anti, pode também ter o sentido de semelhante a. Você sabia disso? Pode também ter esse sentido. E como no caso da palavra antítipo, tá? Como no caso da palavra antítipo, semelhante ao tipo. Jesus é o antítipo de José, em várias semelhanças, em várias ocasiões. E o José é o tipo de Cristo. Mas, em João, significa contrário a. Estou me referindo ao prefixo anti. Em João, significa contrário a. O pequeno chifre se levantará contra o príncipe dos príncipes, meus amados. E a besta abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, não é? A saber, aos que habitam no céu. Em Apocalipse 13, versos 6 e 7, você pode conferir aí, nós podemos encontrar o seguinte: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Foi-lhe dado também que pelejasse, foi-lhe dado, que também pelejasse contra os santos.
Não existe nenhuma profecia que dê a entender que o anticristo será como Cristo, nem que ele afirme ser o Cristo, nem que o mundo o adorará por pensar que ele é o Cristo. A Cristo eles crucificariam. A Satanás adorarão. E adoraram o dragão porque deu autoridade à besta. Isso está escrito em Apocalipse 13:4. Eu fico com o que está escrito. A ideia de que os judeus irão aceitar o anticristo por pensarem que ele é o Cristo ou por qualquer outra razão também não tem fundamento nas Escrituras. Os judeus irão voltar, irão possuir a terra, não com o auxílio do anticristo, mas a despeito da oposição do anticristo. O anticristo sempre será contra os judeus, sempre. Ele só confirma a aliança com o fim de trazê-los para debaixo do seu domínio. Mas esse tratado dura apenas 3 anos e meio. O costume, meus irmãos, de se dar muitos nomes ao anticristo pode ter um significado especial. Eu disse que pode ter. Sua verdadeira identidade parece ser um pouco misteriosa. Tanto é que todo mundo vive tentando descobrir o anticristo. Até eu tenho essa curiosidade. Mas eu prefiro ser arrebatado do que ficar aqui para conhecê-lo. Você pode ter certeza disso. A palavra de Deus diz, no capítulo 13, verso 8 de Apocalipse, o seguinte: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Aí está escrito, pois é número de homem. Isso significa que seu número indica um certo homem. E ele enganará o mundo de maneira grandiosa. Somente aqueles que possuírem entendimento das Escrituras, eu disse entendimento das Escrituras, reconhecerão quem ele é. Existe mistério envolvendo também o seu surgimento. Pois em 2 aos Tessalonicenses 2, verso 9, está escrito assim exatamente. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Será a obra-prima do engano realizada por Satanás. E provavelmente é isto que significa o texto de Apocalipse 12, 9, quando diz o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Meus amados, embora não conheçamos o nome do anticristo, sabemos muitas coisas a seu respeito. Há uma observação especial a respeito de seus olhos.
sua boca e seu rosto. Já falamos sobre a sua atitude para com Deus, com Cristo, com os santos e com os judeus. Poderá haver algumas diferenças, pois por ocasião do arrebatamento ocorrerão mudanças radicais. Você pode estar bem certo disso. Para que o anticristo engane o mundo, ele terá de aparecer como Salvador do mundo. Ele terá que aparecer como Salvador do mundo. Talvez isso seja o segredo do seu pronto sucesso. A única razão que a Bíblia apresenta para explicar por que o mundo adorará é a sua habilidade na guerra. Apocalipse 13, 4. Leia aí comigo. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quem? Vamos falar um pouquinho sobre o pequeno chifre? Vamos? Os profetas dizem muito pouco acerca de um novo império mundial. Os profetas dizem muito pouco. Hoje fala-se muito sobre isso, mas os profetas dizem pouco. A ideia de um ressurgimento do Império Romano é uma conclusão tirada da interpretação dos textos e não de afirmações diretas e positivas. Não. Não e não. Essas afirmações positivas, basicamente, referem-se a um homem. O ponto que devemos reconhecer é que, quando vier esse novo governo, ele estará nas mãos de um homem e terá mais ou menos o mesmo caráter que ele. Esse homem será um conquistador. Portanto, terá um domínio sobre o qual reinará. Um domínio que ele conquistou, vamos dizer assim, pela força das armas e da astúcia. Sabemos que ele terá um reino, porque a Bíblia nos diz que o diabo lhe deu seu trono, seu poder e grande autoridade. Há outras profecias que indicam os limites desse império, mas em todas elas, quem se acha em primeiro plano é o homem e não o império. É o homem em primeiro plano e não o império. A verdade é que os limites geográficos do império não são tão importantes quanto suas ramificações econômicas e religiosas. Hoje, já estamos começando a entender como é que um país pequeno, politicamente falando, pode dominar o mundo pelo aspecto econômico e religioso. A região que o anticristo controlará ao fim de suas conquistas talvez não pareça muito grande se comparada com o restante da terra. Entretanto, depois que esta parte da terra passar às mãos do próprio Satanás, que detém o domínio espiritual de todo o planeta,
de toda a terra, o impacto que os outros países sentirão será enorme. Aliás, será tanto que o mundo todo, quero dizer, todas as pessoas do mundo, será levado a adorar o anticristo e receber a sua marca. Ao analisarmos o surgimento e os grandes feitos deste homem das profecias, devemos fazer uma separação entre os eventos que ocorrerão antes do arrebatamento e as estranhas operações satânicas que marcarão os últimos dias do domínio do homem sobre a terra. O principal significado do arrebatamento, para quem ainda não atentou para isso, não é o fato de que algumas pessoas serão retiradas da terra, mas sim o de que o diabo e seus anjos serão expulsos definitivamente para a terra, para onde ele virá cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Assim que a igreja for arrebatada, Satanás saberá que lhe resta pouco tempo e ele exibirá grande cólera, porque terá mais pressa do que nunca, porque sabe que muito pouco tempo lhe resta. É aí, então, que o iníquo será revelado e o mundo conhecerá por experiência o governo pessoal de Satanás. Ele é o príncipe deste mundo e o seu governo, embora seja restrito a um território pequeno, politicamente falando, afetará toda a terra. Quando Satanás vier governar em pessoa, eu digo em pessoa, ele não vai estabelecer um império nem um novo governo. Ele vai apossar-se de um já existente. Portanto, a formação deste governo será anterior à manifestação de Satanás. Ou seja, já está em andamento. E é neste ponto que a palavra anticristo se reveste de um duplo significado. Se pensarmos no anticristo como sendo Satanás manifesto em carne, então o anticristo só surgirá depois do arrebatamento. Mas, se pensarmos nele como o pequeno chifre de Daniel, que tem um começo insignificante, mas que depois, por meio de conquistas e de uma política forte, constrói para si um reino que cobrirá todo o território dos antigos impérios mundiais, então podemos esperar que ele apareça a qualquer momento. Você me entendeu? Se não me entendeu, ouça de novo. Volte um pouquinho e ouça de novo o que eu disse. Porque haverá uma ocasião em que este homem também se tornará Satanás. Sim, onde eu posso concluir que podemos dizer que ele morrerá e ressuscitará. Podemos pensar, amados de Deus, podemos pensar nele como sendo outro indivíduo, pois agora ele é Satanás encarnado.
Ou podemos pensar nele como sendo o mesmo homem, pois ele reinará, ele reterá a sua própria personalidade, além da personalidade de Satanás. Me entendeu? Me entendeu? Quando Cristo vier, ele lançará a besta e o falso profeta no lago de fogo. Você já leu isso, eu tenho certeza. Mas Satanás será acorrentado e lançado no abismo. Já viu que eles terão destinos diferentes? Pelo menos por um período de 1000 anos? São personalidades separadas. E isso é tão difícil de entender como o mistério da Trindade divina. E, de certa forma, trata-se de uma trindade paralela à divina, ou, pelo menos, é um arremedo dela. Sim, um arremedo. Linguagem nordestina, né? Está me arremedando. Para que Satanás possa reinar em pessoa, ele precisa de um corpo. Você entende isso, não entende? Ele precisa de um corpo. Ele não poderá criar um corpo para si. A Bíblia diz o seguinte a respeito de Cristo: corpo me formaste. A respeito de Cristo. Mas para Satanás não será formado um corpo. Não será, pelo menos. Deixa eu voltar aqui. Não será. Como é que Cristo entrou no mundo? Por um nascimento, não foi? Então, com relação a Satanás, para quem não será formado corpo nenhum, não será pelo nascimento que ele entrará no mundo. Ele terá que fazer acordo com um homem. E a recompensa oferecida para suborná-lo serão os reinos da terra. E o preço será o corpo deste homem. Satanás o possuirá. E vai parecer, pode ter certeza disso, que ele morrerá. E isso que Satanás estará tentando reproduzir a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai tentar fazer isso, tentar reproduzir para mostrar que ele é o tal, que ele é poderoso, enganar todo mundo, e o que acaba ocorrendo em escala maior. Tudo isso se dará logo após o arrebatamento. Mas esse homem terá que já estar no mundo antes do arrebatamento. Ele não terá muito poder, mas conseguirá destacar-se no cenário mundial e obterá o controle das nações que Satanás irá dar-lhe. Hoje fiz um vídeo grande, não é verdade? Maior do que eu costumo fazer. Hoje eu procuro não passar de 1 hora, mas eu gostaria de terminar esse assunto hoje aqui para continuarmos mais em numa expansão ainda maior.
No início, o importante será o homem, e não, eu já disse, o seu império. Satanás não está muito interessado no império. De qualquer modo, amados, ele já é o príncipe deste mundo. O próprio Jesus disse isso. Vamos daqui, porque vem aí o príncipe deste mundo. Mas ele está interessado em um homem com quem ele possa fazer um acordo. Um homem que ele possa possuir e que se revestirá do caráter dele. A nova ordem das coisas será um homem que organizará os reinos do seu domínio a seu bel prazer. Domínio que ele terá como ele quiser. E indicará os seus governantes. O importante, torna a dizer aqui, é o homem. O império virá depois dele. Depois. Portanto, o que devemos aguardar, em primeiro lugar, não é o ressurgimento de um império mundial, mas sim o aparecimento de um homem cujo caráter, motivos, métodos e atitudes são a feição de Satanás. Me compreendeu? Não existe nenhuma profecia que afirme ou que indique, mesmo remotamente, que o Império Romano será revivido com a expansão da Itália. Não existe nenhuma profecia que diga que o Império Romano deva ser restaurado em tempo algum. Tudo que você aprendeu sobre isso são de interpretações humanas. Mas não existe nenhuma profecia dizendo tal coisa, ou tais coisas. Se Satanás quisesse se estabelecer na Terra de um modo novo, mais real, uma guerra mundial estaria bem de acordo com a sua natureza. O reinado dele sobre toda a Terra não trará paz, mas sim guerras e contendas. E assim será durante quase todo o governo do anticristo. Você pode estar bem certo disso. Guerras e rumores de guerra, e o mar e as ondas bramindo ou bramando, corrigindo. Bramando ou bramindo. As ondas bramirão. Naturalmente, amados, ele poderá produzir uma falsa paz e um falso senso de segurança para atingir os seus próprios indignos objetivos. Ele é o grande enganador. Será quando as pessoas estiverem clamando paz e segurança que lhes sobrevirá repentina, eu acrescento aqui, grande destruição. E aqui eu concluo nosso vídeo de hoje. A minha vontade é, no nosso próximo vídeo, falar sobre os interesses da nova ordem mundial, pois através deles, né, ou virá o anticristo, ou o anticristo fará com que ela venha, ou já esteja fazendo isso. Os objetivos
daqueles que sob a escuridão, sem aparecer, sem dar as caras, atingirão ou procuram atingir no mundo. Vamos ver se eu vou fazer isso, porque eu também quero falar sobre a profecia de Abacuque. A minha única dúvida é se eu falo primeiro sobre a profecia de Abacuque ou sobre esse aspecto aí das sociedades secretas dominando o mundo e fazendo acontecer coisas que vocês pensam que são os governantes mundiais, que são aqueles que são presidentes da República, ou reis soberanos, ou seja lá o que for, primeiro-ministro, mas não, eles são apenas marionetes, como eu disse já no início. Se você prefere que eu entre logo nesse assunto, ou fale primeiro sobre a profecia de Abacuque, dando sequência ao ensino de hoje, você deixa aí um comentário para mim. E se você gostou, compartilhe. Muitas pessoas precisam aprender conforme a palavra de Deus diz, não conforme os homens interpretam. Faça isso. Me ajude, compartilhe. Peça às pessoas para se inscreverem, seus amigos para se inscreverem em nosso canal. Vocês já me conhecem há tempo e sabem que eu não torço de maneira nenhuma a palavra de Deus. Por isso eu leio os versículos junto com você. Mas preciso sempre de inscrições. Eu gosto da palavra de Deus e quero compartilhar com você o que eu tenho aprendido, sem nenhuma deturpação. Porque Paulo nos deixou um conselho que muitos têm ignorado. Paulo diz para nós não irmos além do que está escrito. Não vão além daquilo que está escrito. É o conselho de Paulo e eu gosto de seguir esse conselho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Paz seja contigo.